sou Fernando Miranda, sou psicólogo por formação, me graduei em 2003, ou seja, estou com mais ou menos 10 anos aí de formação já. Inicialmente comecei minha formação trabalhando com psicologia organizacional, mudei de área em 2005 mais ou menos. Hoje eu sou mestre em ciências do comportamento e passei a atuar com psicologia clínica desde então. Além de ser psicólogo forense também, uma área em que eu me utilizo um pouquinho na minha abordagem, embora não totalmente. A minha atuação hoje se dá em 3 linhas, então eu sou psicólogo forense, resumindo tudo, psicólogo forense, trabalho como professor e também trabalho como terapeuta cognitivo numa clínica particular. A abordagem cognitivo-comportamental é uma das muitas abordagens que existem na psicoterapia, né? Ela foi originada de um movimento chamado Revolução Cognitiva, que aconteceu na década de 60. Até então a psicologia ela tinha um enfoque muito ou psicanalítico ou behaviorista. Tem que contar um pouquinho já da linha humanista, que era a terceira grande força da psicologia. Então, a partir da Revolução Cognitiva se passou a considerar alguns elementos que até então não eram estudados pela psicologia, muito porque não se tinha acesso a esses elementos, como pensamento, memória, atenção, cognição, como é que funcionava o nosso processamento interno de pensamento. Tá? E aí, a partir de então, se passou a se estudar essa questão. Paralelo a isso, houve um cara chamado Aaron Beck, que foi o terapeuta, o psicólogo, o criador dessa abordagem. Ele passou a tratar pessoas com depressão, tanto que o primeiro livro dessa abordagem é chamado de Terapia Cognitiva da Depressão. Porque até então se pensava que a depressão, pela psicanálise e por outras abordagens, era uma espécie de doença em que a pessoa se voltava contra ela mesma. O Beck, criador da terapia cognitiva, passou a considerar que não era só isso, que muitas vezes as pessoas em depressão elas pensavam e distorciam os pensamentos dela e, consequentemente, as emoções elas se mantinham erradas e a depressão se perpetuava. Tá? O Beck passou a dizer, por exemplo, que a pessoa com depressão ela sofria do que a gente chamava de tríade cognitiva da depressão. Ela tinha um pensamento errado sobre si mesma, sobre o mundo e sobre o futuro. Um pensamento pessimista e autoderrotista, né? E aí passou então a desenvolver algumas estratégias para se compreender melhor a maneira de funcionamento dos nossos pensamentos e a maneira como isso poderia ser utilizado para curar as pessoas. De relação terapêutica, tudo que o Freud descobriu, relação terapêutica, transferência, insight, né, que um pouco depois do Freud, mas assim, todas essas noções, elas são, hoje, modernamente, a gente pensa assim, que elas são elementos gerais, elas têm que acontecer em qualquer terapia, em qualquer abordagem, qualquer linha, seja você um gestalterapeuta, um psicólogo humanista, um psicólogo comportamental, um psicanalista, né? Porque elas por si só já curam. A relação que você tem com a pessoa que está na sua frente, ela é curativa, entendeu? A catarse que a pessoa faz é curativa. Precisa ter uma boa relação, né? A aliança terapêutica, que é o fato de você pegar o lado bom do cliente e trabalhar com ela, é curativo. O insight é curativo. Então tudo isso por si só é curativo. Isso independe da sua abordagem. A relação humana ela tem que acontecer em qualquer profissão de saúde. Ó. O paciente tem que entrar no seu consultório e sair de lá melhor do que ele entrou. Essa fantasia da cura ela precisa permanecer em qualquer abordagem, qualquer terapia que seja feita, seja ela de uma linha ou seja ela de outra. A gente costuma dizer que para problemas de natureza geral, tá? O que a gente costuma falar é que ela é mais rápida para sanar alguns problemas, como por exemplo transtornos de ansiedade e os transtornos depressivos, transtorno de humor, né? Por quê? O transtorno de humor, especialmente o transtorno de ansiedade, especialmente esse último, o transtorno de ansiedade, como o transtorno do pânico, a fobia social, as fobias específicas, por exemplo, medo de avião, medo de altura, ou enfim, qualquer outro, transtorno obsessivo compulsivo, qualquer outro deles, o que acontece? A gente parte de um princípio interpretativo, que parte dele é das terapias comportamentais, os princípios de aprendizagem, ou seja, a pessoa passou a ser daquele jeito por conta de um princípio de aprendizagem, que a gente estuda, inclusive, enquanto psicólogos, e também por conta de um pensamento distorcido. A gente costuma dizer que as pessoas que têm qualquer desses transtornos, elas distorcem a realidade com o pensamento. Elas passam a enxergar as coisas como as coisas não são na realidade. As pessoas ansiosas demais, elas costumam fazer o que a gente chama de abstração ou leitura mental errônea dos outros. Elas acham que os outros estão pensando coisas delas que na verdade não existem. Só que isso para a pessoa é uma realidade. Ela torna isso uma realidade com o pensamento dela.
O papel do terapeuta cognitivo, parte dele, então, é desmistificar essa realidade para ela, desconstruir aquilo que ela construiu na cabeça dela. Olha só, primeiro a gente tem, como qualquer terapia, eu estava falando agora há pouco, elementos gerais. Então, uma boa relação terapêutica é imprescindível, uma boa construção dessa relação, uma construção de uma aliança terapêutica que vai além da relação. A aliança é quando você vai mostrar para o paciente que, além dos aspectos ruins, ele também tem aspectos bons, né? E esses aspectos bons vão ter que ser usados por você, terapeuta, para suplantar os ruins. Os elementos específicos que a gente utiliza, por exemplo, eles são baseados em princípios normalmente de aprendizagem e princípios de pensamento. Então existem técnicas, por exemplo, que são técnicas que são oriundas da terapia comportamental ainda. Por isso que o nome da terapia é chamado de terapia cognitivo-comportamental, porque a gente utiliza técnicas de uma abordagem e de outra abordagem. As técnicas ou a maneira de se trabalhar da terapia comportamental, primeiro, a gente precisa fazer uma boa anamnese. Isso também é comum, não é só a nossa terapia. Mas a nossa anamnese é um pouquinho diferente, porque a gente parte da ideia e a gente precisa fazer uma relação funcional entre o que está acontecendo de problema na vida da pessoa, né? Naquele relato que ela te traz de problema, você precisa, não só você como terapeuta, mas ela precisa entender que aquele problema ele faz parte de uma tríade. Existe um iniciador, existe o problema em si, existe um gatilho para o problema, o que a gente chama de um antecedente, um iniciador, né? Esse antecedente ele pode estar num presente imediato, a pessoa pode estar lá no passado, às vezes pode estar na infância, ele pode estar na adolescência, ele pode estar na vida adulta. A gente não parte do pressuposto de que está necessariamente na infância. E existe a consequência. A gente também parte de um pressuposto para dizer que é o seguinte: se existe um problema, esse problema ele está presente, não tem só o iniciador, mas se existe alguma coisa que está mantendo esse problema. Por exemplo, o depressivo achar que tudo vai dar errado na vida dele, ele por si só pode manter uma depressão. Para falar da terapia cognitiva é necessário um pouco mais de tempo, mas assim, a gente espera ter conseguido passar um resumo aí de como é que essa abordagem funciona.